boa noite a todos. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, obrigado ao convite do CRN. Gostaria de agradecer a presença de cada um e dizer que é um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema tão importante que é cardápios e fichas técnicas para instituições de longa permanência para idosos e para casas de apoio para adultos. Eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. Se oferecer alimentos significa oferecer alimentos para as instituições é promover nutrição? Só o fato de eu oferecer alimentos nessas instituições, eu estou promovendo nutrição? A resposta é não. Não por quê? Porque para a gente entender esse desafio, a gente vai precisar compreender um pouquinho melhor sobre alguns aspectos do envelhecimento. Se você puder passar para mim. Estamos vivendo mais. Segundo dados do IBGE de 2024, a expectativa de vida da população é 76,6 anos. Acredita-se que em 2030, metade da população dos indivíduos com 80 anos está crescendo e pode ultrapassar a quantidade de crianças. Então, vejam que é um dado que mostra que as pessoas estão vivendo mais, isso é um bom sinal. No entanto, viver mais não necessariamente significa viver melhor. Isso também está relacionado com aspectos como, por exemplo, o fato de eu saber que a população está sendo mais longeva, isso significa que ela vai conviver mais tempo com doenças crônicas e também eu vou ter que conviver mais tempo com limitações funcionais e há uma maior demanda por cuidados institucionais. Então, isso é um ponto importante para a gente considerar, principalmente hoje aqui no estado, sabe-se que tem aproximadamente 290 ILPIs. O número de casas de apoio eu não sei informar corretamente para vocês, 44, mas esse número tende a crescer, né? Então, há um grande desafio para nós enquanto profissionais, porque as demandas tendem a aumentar. E quando a gente pensa nesse sentido, às vezes a gente associa fragilidade com aquele paciente que ele está em quadro de desnutrição. Só que os desafios hoje são maiores. Se a gente for parar para pensar, esse documento publicado pelo Ministério da Saúde, ele avalia a situação alimentar e nutricional da população idosa, foi publicado em 2021. Mostra que antes a desnutrição representava uma maior parte dessa parcela da população. Hoje a gente pode ver que o sobrepeso representa 51,37% e a gente tem apenas 12,19% com um quadro de baixo peso. Só que, claro, é importante avaliar de forma crítica. Esses dados foram utilizados como apenas IMC. Então, as instituições, tanto de longa permanência para idosos como as casas de apoio, vêm enfrentando problemas e desafios ainda maiores. A gente tem pessoas com sobrepeso, com obesidade, mas ao mesmo tempo desnutridas, né? Então, se você puder passar. Mesmo diante do aumento desse excesso de peso, a gente acredita que tem dados que têm demonstrado que a desnutrição afeta de 25% a 60% dos idosos e pacientes que estão nessas instituições. É um desafio muito grande porque a gente tem um paralelo, não só o sobrepeso e obesidade, mas a gente tem um quadro de obesidade sarcopênica, que são aqueles indivíduos que apresentam uma alta quantidade de tecido adiposo, geralmente centralizado na região abdominal. Eles têm uma perda de massa muscular, mas não é só massa, é força e função. Então, isso apresenta como sendo um duplo desafio. A gente tem indivíduos com um aumento de risco cardiovascular, um aumento de tecido adiposo na região abdominal e pouca massa muscular capaz de sustentar essa estrutura. Então, aumentam os riscos de ter fratura, desse indivíduo ficar hospitalizado e outras consequências que a gente vai ver de forma mais detalhada. Então, se ainda formos avaliar qual o perfil alimentar desses pacientes, que muitos de vocês encontram nas casas de apoio, nas instituições de longa permanência, a gente pode visualizar que são pacientes
são pacientes que eles têm um consumo insuficiente de frutas, que têm um consumo insuficiente de verduras e legumes, que têm um aumento de ultraprocessados. Os ultraprocessados têm representado em torno de 15% do valor energético total que esses pacientes têm ingerido. Segundo uma pesquisa da POF, ela mostrou de 2017 a 2018 que também houve uma diminuição do consumo de arroz e feijão, que é o prato base, né? Que as pessoas têm consumido menos leite, menos frutas, e esses pacientes apresentam muitas vezes uma múltipla carga de má nutrição. Então, às vezes, a gente pensa só nesse desfecho, a gente foca quando a gente está com o paciente com desnutrição, a gente acaba culpando a doença. Mas aí é uma indagação que eu faço para vocês. Será que esse problema não começou, não pode começar com o planejamento de cardápios? Então, é importante a gente refletir isso, porque esse é um desafio para nós enquanto profissionais. Então, qual que é o nosso papel enquanto nutricionistas frente a essa situação? O papel, ele vai muito além de só elaborar cardápios, né? Pode passar, a gente vai... É um trabalho de educação nutricional, é um trabalho que a gente tem que levar em consideração a elaboração de cardápios segundo as necessidades individuais. Segundo a resolução do CFN 600, compete ao nutricionista que trabalha em casas de apoio e instituições de longa permanência elaborar cardápios. Esses cardápios devem ser individualizados, devem respeitar a cultura, devem respeitar os hábitos alimentares desses pacientes. Também elaborar ficha técnica, né, informações nutricionais nessas fichas técnicas que contenham o valor calórico, que contenham quais são possíveis aditivos e ingredientes que possam causar alergia nesses pacientes. Outra atribuição também é elaborar e implantar essas fichas técnicas, de modo a ter uma padronização. Além disso, realizar triagem do risco nutricional desses pacientes quando eles são admitidos, implantar e supervisionar atividades de pré-preparo, preparo e distribuição, e elaborar diagnósticos em nutrição e elaborar prescrição dietética com base nas diretrizes do diagnóstico. É bastante coisa, não é? É um desafio e tanto, só que eu chamo a atenção para vocês que vai muito além de só elaborar um cardápio, se você puder. O nosso papel, a gente tem que pensar que ele está diretamente relacionado com a autonomia do paciente. Nosso papel também é contribuir para que ele tenha preservar a funcionalidade desses pacientes, melhorar a qualidade de vida e transformar refeições em cuidado. Então, às vezes a gente foca muito no cardápio e cozinha, e a gente esquece toda a importância dele, que ele é uma ferramenta de intervenção nutricional. Se ele não for bem planejado, eu vou ter desfechos clínicos que podem ser ruins para aquele paciente. Então, eu posso piorar a qualidade de vida desse paciente. Então, todas essas funções estão relacionadas com a funcionalidade, com a autonomia, com a independência e com a qualidade de vida desses residentes. Por isso que é importante, e é o que a gente vai falar muito sobre hoje, a importância desse papel. E o objetivo, segundo a Braspen, da Diretriz do Envelhecimento, o objetivo da terapia nutricional é elaborar cardápios personalizados que ajudem esse indivíduo a manter esse estado nutricional, a promover saúde, a recuperar esse estado nutricional durante o processo de envelhecimento, mas é também padronizar a qualidade na produção. Então, como que eu consigo isso? Padronizar porções. Então, se eu tenho vários manipuladores de alimentos e cada uma coloca uma porção diferente, como que eu vou garantir a quantidade de proteína que aquele indivíduo necessita? Se eu tenho várias preparações que eu coloco, não tenho uma ficha técnica, as pessoas fazem essa receita de memória, como que eu vou garantir tanto macro como micronutrientes? Então, a ficha técnica ela é uma ferramenta muito importante de padronização e garantir a qualidade nessa produção. A segurança alimentar da mesma forma.
Se eu tenho uma ficha técnica que tem o registro da foto das preparações, é importante que eu monitore como que está a textura. Então, eu vou fazer um purê de batata. Se cada pessoa faz esse purê de uma forma, com mais espesso, ou dependendo dos ingredientes que ela vai utilizar e das quantidades, para aquele paciente que está com disfagia, ele vai ter dificuldade para poder estar ingerindo aquele mesmo alimento. Da mesma forma, preservar a funcionalidade e autonomia. À medida que eu me importo, à medida que eu fiscalizo, eu tenho ferramentas de monitoramento, como que está a aceitação dos alimentos que esse paciente está ingerindo, as dificuldades que ele encontra para ingerir esses alimentos, eu consigo também prevenir quadros como sarcopenia. E, por último, monitorar a qualidade de vida. É papel também do nutricionista perguntar se esse paciente está conseguindo se alimentar da forma adequada e tentar transformar esse ambiente das refeições um ambiente prazeroso, um ambiente com que ele se sinta socialmente, ele tenha prazer e ele tenha momentos de socialização. Então, agora, por exemplo, período de festa junina, a Copa, são momentos que eu posso promover atividades de modo que a pessoa ela sinta prazer ao consumir. Ou até mesmo fazer uma pesquisa entre esses idosos, quais são os alimentos que você tem uma memória afetiva, trabalhar com oficinas culinárias, para que realmente esse paciente ele tenha uma maior qualidade de vida e ele se alimente de forma adequada, tá? Então, o cardápio, ele é mais do que só uma ferramenta de gestão. Ele é uma ferramenta de intervenção clínica, que através dele a gente pode prevenir, a gente consegue tratar, promover saúde, e ele também tem que respeitar as preferências culturais e contribui para gerar resultados clínicos. Então, a gente às vezes só pensa em cardápio e cozinha, mas eu queria que vocês imaginassem esse cenário. Por meio de um cardápio inadequado, eu posso ter um paciente que aumenta a perda de massa muscular, tem mais quedas porque ele não está recebendo a quantidade de cálcio adequada, tem problemas de fratura, ou ele é um paciente que tem um quadro de infecções, internações, ou até mesmo quadros de desidratação. Desidratação, ela não começa às vezes num exame, eu não consigo identificar só num exame. Ela pode se manifestar com dores de cabeça, aquele paciente que desmaia frequentemente. Então, às vezes a gente tende a focar só na doença ou achar que a doença é um problema e a gente esquece que ela pode originar de um planejamento alimentar que não foi adequado, tá? Então, o cardápio ela é uma ferramenta de cuidado. Isso que é importante a gente, através dela, a gente consegue preservar a autonomia, a funcionalidade e uma melhor recuperação clínica. E aí a gente se pergunta, então, aonde que a gente está? Quais são os principais erros mais comuns, não só em LPI, mas em casas de apoio? Os erros mais frequentes que aparecem é monotonia alimentar, quando aquele cardápio é sempre o mesmo. É o mesmo café, o mesmo lanche, todos os dias da semana. Outro problema que aparece muito é baixa oferta proteica. Então, às vezes, nas refeições da janta, eu tenho sopa de legumes ou macarrão com legumes. Eu não tenho alimentos fontes de proteína. E a gente vai ver, a Braskem recomenda que cada refeição deve ter em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Então, eu preciso olhar para isso, tendo em vista que depois dos 30 anos, as pessoas começam a perder cerca de 1% da massa corporal total por ano. Então, é um problema que a gente precisa ir trabalhando desde cedo, atuando na prevenção da massa muscular, né? Então, pouca variedade de frutas e hortaliças. A gente observa que às vezes é sempre os mesmos alimentos, eu tenho uma baixa diversidade. E diversidade, a gente vai falar muito, que não é só questão de estética, diversidade é saúde, né? Diversidade é uma maior variedade de bactérias na microbiota intestinal, melhora os parâmetros. Então, ela é um ponto que precisa aparecer
e a gente precisa trabalhar nos planos alimentares. Ausência de ficha técnica e porções não padronizadas. O que vocês acham disso? E quais os principais desafios? Por que vocês acham que esses problemas são tão recorrentes? Aham. Sim. E esses pontos são pontos bem importantes vocês trazerem, porque a gente vai discutir sobre eles, né? Como os desafios existem, mas a gente precisa encontrar meios para que esses desafios sejam superados, né? Então, existem alternativas que a gente pode ir manejando na medida do possível para ir melhorando. O importante é trabalhar para melhoria contínua, né? Então, eu vou trazer um estudo de caso e gostaria de convidar vocês para fazer uma visita a uma instituição de longa permanência. Nessa instituição, existem atualmente 65 residentes, 70% deles apresentam pelo menos uma doença crônica, entre elas obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão. 35% possuem algum grau de disfagia. 40% apresentam risco nutricional de desnutrição. Essa instituição, ela é coordenada e ela tem como responsável técnico uma nutricionista, uma cozinheira e 3 auxiliares de cozinha. Os erros, nessa visita, a gente encontra uma equipe muito motivada, muito disponível, mas ao mesmo tempo encontrou problemas para serem melhorados. Nesses problemas, a gente encontrou receitas feitas de memória, então várias auxiliares de cozinha, cada uma fazia um purê do seu jeito, porque uma gostava de colocar mais manteiga, outra gostava de colocar margarina e a outra preferia colocar mais óleo. Então a gente tinha consistências diferentes nesse purê. Outro problema era porções diferentes. Cada vez que uma ia porcionar, uma tinha um pouco mais de compaixão para um senhorzinho mais de idade, daí colocava um pouquinho mais. Aí olhava para a cara da pessoa, porcionava quantidades diferentes. Tinha uma certa monotonia alimentar nesse plano. Então, nós já vamos acompanhar, vou trazer qual era o cardápio dessa instituição: pouca proteína, falta de ficha técnica e residentes com sinais de desidratação. Então, aqui, as auxiliares de cozinha, elas tinham um problema que muitas vezes não dependia só delas. Nessa instituição, tinha um descascador para descascar a batata e 2 facas. Então, aquelas que usavam o descascador tinham menos desperdício. As outras 2 acabavam tendo um desperdício absurdo. Vocês podem ver que mais da metade da batata era jogada fora. Sem contar, deixa eu passar. Como que a gente poderia solucionar isso? Através de um treinamento para esses manipuladores, mas a gente também precisa oferecer o básico, né? Então, se às vezes a instituição não consegue investir um descascador, como que eu quero que esse meu manipulador tenha menos desperdício? É um ponto que a gente precisa treinar esses manipuladores de como descascar, utensílios padronizados e fichas técnicas simples e monitorar. Isso é uma das maneiras da gente solucionar esse problema que estava acontecendo nessa instituição. Aí a gente foi lá durante essa visita conversar com os idosos que estavam nesse estabelecimento. E aí eles falam: tudo parece todo dia parece a mesma comida. Então estavam entediados. Isso fazia com que cada vez eles comessem menos. Então, esse é o cardápio. Eu quero que vocês me ajudem a identificar quais foram os problemas encontrados nesse cardápio. Vamos começar pelos pontos positivos, né? Porque se a gente começa criticando, sempre tem algo bom que a gente também pode elogiar. O que vocês identificam de pontos positivos
nesse cardápio dessa instituição. Variedade da carne, isso. Ó, carne em cubos, estrogonofe de frango, peixe ao forno, panqueca de carne, pernil de panela, carne recheada assada e frango assado. O que mais? Verduras, a quantidade. Vejam que tem uma diversidade de saladas, né? Tem alface, beterraba, pepino, no outro dia escarola, tomate, abobrinha, repolho misto, cenoura e pepino, alface, beterraba e jiló, selga, tomate, vinagrete, alface, cenoura, repolho tropical, repolho, abacaxi, tomate, alface, maionese, batata e tomate. Então, tem uma certa diversidade aí. Mas tem mais um ponto positivo. Será que tem mais fruta? Ó, tem banana, melão e mamão. 3 frutas é um ponto que a gente. O que mais que vocês identificaram? O suco, só que esse suco a gente vai ver que é um suco artificial. É. Mas tem um ponto aqui, ó. Se a gente observar a guarnição 1 e 2, observem que quando eu tenho alimentos com altas quantidades de carboidrato, por exemplo, batata, pirão, eu sempre tenho um legume cozido associado, né? Então, isso aumenta a quantidade de fibras e ajuda a reduzir esse índice glicêmico, que é um ponto importante que a gente pode estar elencando nesse cardápio. Então, esses pontos a gente precisa prestar atenção. Então, assim como vocês comentaram, diversidade de salada, diversidade de proteína, a importância de eu ter guarnições que se complementam, né? Se eu vou colocar uma polenta, um alimento que tenha. É importante que eu coloque alguns legumes refogados para aumentar a quantidade de fibra desse plano alimentar. E aí, falando, ó, eu trago um ponto positivo, que é uma sugestão também para vocês, no sentido de variar a diversidade. Geralmente, idoso, ele tende a consumir poucos alimentos, e a gente pode usar uma estratégia interessante, que é o vinagrete, ou essa mistura que a gente pode fazer entre repolho, milho ou frutas e vegetais, porque isso aumenta a quantidade de micronutrientes, compostos bioativos, e o vinagrete ajuda na redução de sódio. A gente vai falar também que pode ser uma estratégia, possibilita com que você coloque menos sal, e o fato de ter mais temperos, eu aumento a diversidade de vegetais que eu estou colocando nessa alimentação. Então, acaba sendo uma estratégia, principalmente para o idoso que tem uma percepção gustativa alterada, ele tem uma menor sensibilidade ao sódio, tá? E aqui, falando um pouquinho nos pontos que podem melhorar. Observem o café da manhã e o lanche da tarde. Eu tenho só café, leite com café e pão com manteiga. Todos os dias da semana. Qualquer pessoa ia enjoar, né? Torna um café muito monótono. Se a gente for parar para pensar, cadê os alimentos fontes de proteína dessa refeição, né? E diversidade não é só questão estética. Diversidade é também a gente aumentar a quantidade de vegetais presentes nessa alimentação, nessa refeição, porque isso garante que uma maior diversidade de bactérias na nossa microbiota intestinal. Esse estudo é um estudo do American Gut, que é um dos maiores estudos de microbiota, e ele mostrou que a gente precisa consumir por semana pelo menos 30 plantas. Essas 30 plantas seriam o quê? O feijão entra como uma planta, a lentilha entra como uma planta. Então, diversidade não é só pensar em algo estético, mas é pensar em aumentar a diversidade das bactérias da nossa microbiota intestinal. Isso vai resultar uma maior saúde metabólica e uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, maior independência ao longo da vida. Então, é um exercício que a gente pode fazer mesmo. Eu consumo atualmente 30 plantas por semana, né? Então, para isso, a gente precisa ter diversidade na nossa alimentação. Essa diversidade pode vir da onde? A própria
inserindo frutas em todas as refeições. Então, se a gente olhar ali, vocês até comentaram nos pontos, a sobremesa tem gelatina, tem manjar de coco, tem sagu, tem mousse de maracujá. Se eu observar, vocês vão ver que a quantidade de preparações doces supera as frutas. E eu poderia tentar fazer o contrário, né? Então, não que eu não possa ofertar, eu acho que o segredo é sempre o equilíbrio. Eu posso oferecer preparações doces, mas sempre que possível priorizar uma fruta após essas refeições. Tem o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira e a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente consuma por dia 400 gramas de frutas e hortaliças. E elas podem ser inseridas em todas as refeições, desde o café da manhã, então aquele café que é só um pão com manteiga e café com leite, eu posso colocar uma fruta também. Eu posso colocar essa fruta nos lanches, posso colocar ela como uma sobremesa, na janta. Então, as frutas, além de aumentar a quantidade das fibras presentes nos alimentos, e a gente sabe que idosos e pacientes adultos institucionalizados geralmente têm problemas de constipação. Então, por que é importante eu ter uma diversidade? Porque eu vou ter fibras solúveis e insolúveis, e elas desempenham papéis diferentes. As insolúveis auxiliam na constipação, então, para aqueles indivíduos que têm problemas de constipação, eu posso usar o farelo de trigo, posso usar a semente da linhaça. Já para aqueles indivíduos que têm um quadro de diabetes ou mesmo hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, posso utilizar farelo de aveia, o próprio feijão carioca. São estratégias de aumentar a quantidade de fibras, né? Então, no mínimo, é 25 gramas por dia. E isso tudo a gente consegue quando a gente começa a aumentar a quantidade de frutas e vegetais. Não só aumentar fibras, mas também a gente aumenta vitaminas e minerais presentes nessas refeições. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, que eles avaliaram quanto que a resposta, o índice glicêmico das refeições, se eu começar a comer o arroz, então, por exemplo, a primeira imagem, eles observaram que vai ser maior a resposta glicêmica daquele paciente que começa comendo arroz, depois come a salada e depois come um alimento fonte de proteína. E vai ser menor quando ele começa pela salada, consome uma fonte de proteína e, por último, consome um alimento fonte de carboidrato. Aí vocês vão perguntar, mas como que eu faço isso numa instituição? Isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho de educação, de tentar disponibilizar a salada. Então, vamos comer a salada primeiro, e aí depois os demais alimentos, como uma estratégia, né? Então, mas é válido para a gente pensar que dependendo da ordem que eu começo a consumir, a minha resposta vai ser maior ou menor, tá? Pensando na importância das fibras e da proteína que auxilia na redução desse índice glicêmico. É mais específico para quem tem diabetes. Aí, exato, aí é o contrário. Aí é o contrário, são situações. Por isso que é importante a gente ter várias cartas na manga. Eu tenho um plano alimentar, a gente vai ver também a questão da proteína. Eu tenho um plano alimentar que aumenta a quantidade de proteína dependendo do público, mas se o paciente ele tem uma doença renal, aí eu preciso. Então, existem exceções, porque aquele paciente que necessita perder peso é o contrário, né, tá? Então, voltando aqui também, nesse mesmo cardápio, a gente pode observar que na janta tem um dia que só tem legumes com macarrão. Então, a quantidade de proteína, basicamente, eu não tenho alimentos fontes de proteína na janta. Vai fazer com que esse paciente, às vezes, coma mais e ele não se sinta saciado. Então, é um dos pontos que a gente precisa levar isso em consideração também. Aí, outro ponto, que é um ponto importante também a gente salientar, que a Braskem, ela recomenda que cada refeição deve garantir pelo menos de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. É uma estratégia promissora para garantir um envelhecimento muscular saudável, principalmente a gente pensa em adultos e idosos, tá?
E essa estratégia, é claro, é importante que eu estimule com que essa pessoa também faça atividade física. Só consumir proteína por consumir, mas é importante que a gente procure inserir em cada uma das refeições. E como que eu faço para atingir, para fornecer essa quantidade de proteína? Como seria um café da manhã com 30 gramas de proteína? O que vocês colocariam? Ovos, leite. Para eu chegar nessa quantidade, eu teria que consumir 2 fatias de pão, 2 ovos, mais ou menos 100 ml de iogurte e 150 ml de leite. Isso dá 30 gramas de proteína, tá? Então, por refeição. O que que eu posso fazer? Geralmente, o idoso não gosta de ovo. Posso trabalhar com um patê ou o próprio requeijão caseiro, onde eu faço com ricota, acrescento iogurte natural, bate, você vai ter um produto similar ao requeijão. Se quiser colocar ervas, pode colocar ervas também. Ou pode-se colocar uma ricota, creme de leite light e 100 ml de leite. Vai bater no liquidificador, ele vai ficar da mesma consistência do requeijão. Posso fazer também uma pastinha de grão de bico. Posso fazer uma pastinha de ovos para passar nesse pão. Posso utilizar diferentes tipos de patês, um patê de sardinha ou o próprio atum. Então, e para isso tudo exige uma certa criatividade, né? E a gente utilizar e conhecer o alimento que é a nossa ferramenta de trabalho. À medida que eu conheço, eu consigo fazer propostas diferentes para esse mesmo paciente. Então, aí muitas vezes vão me perguntar, como que eu faço isso com um orçamento limitado? Então, tem instituições que têm a possibilidade de comprar whey protein, tem instituições que têm possibilidade de comprar suplementos específicos, mas tem instituições que não têm. Então, eu posso trabalhar com leite em pó, posso trabalhar com queijo, iogurte, caldos de carne. Um caldo de carne, se você utilizar o osobuco, deixar ferver, mais ou menos em torno de 1 xícara de caldo de carne, eu chego de 7 a 10 gramas de proteína. Então, pode ser uma estratégia interessante, fazem cubinhos de gelo e utiliza isso nas preparações. É uma maneira de adicionar essa proteína nas refeições. Então, 2 colheres de sopa de leite em pó tem 6,5 gramas de proteína. Se o indivíduo ele toma café com leite, coloca nesse café, é uma estratégia de aumentar a quantidade de proteína. Uma xícara de caldo de ossos também pode chegar a ter 7,3 gramas de proteína. Não só é com isso, mas eu posso adicionar também a gema do ovo. Então, vai fazer uma sopa, um caldo, acrescenta a gema do ovo para aumentar a quantidade. A gema, não só a gema, mas posso colocar a clara também para aumentar essa quantidade de proteína. Se for fortificar de forma não só pensando em proteína, eu posso utilizar o azeite, posso utilizar a maltodextrina. São estratégias interessantes, principalmente pensando na fortificação. Existe também algumas receitas, você já deve ter ouvido falar do Choconutri, que é um bolo que você faz com fígado de galinha, né? É uma maneira de aumentar o bolo de chocolate, ele não fica com o gosto. Depois, ao final, eu vou encaminhar para você se a gente elaborou um e-book para idosos, é um projeto em parceria com o SEASA, do Banco de Alimentos, então a gente elaborou receitas para as instituições que podem fazer com alimentos de doações. Então, a ideia é tornar isso público, então eu encaminho para vocês para que vocês possam depois utilizar nas instituições também, e são receitas que vêm a agregar como que você pode aumentar o valor nutricional dessas preparações com ingredientes de baixo custo, né? Que eu acho que é a realidade da maioria das instituições. Então, são maneiras de eu aumentar o valor nutricional sem aumentar o volume, principalmente para aquele paciente que ele tem inapetência, que ele come muito pouquinho. E aí, outro ponto que já foi mencionado é a questão dos sucos. Os sucos são artificiais. A gente precisa, a desidratação, ela é um problema bem recorrente nas instituições,
E muitas vezes ela não é diagnosticada só por meio de exames. A gente começa com o idoso que tem desmaio, fraqueza, tontura. E aí, para isso, é interessante que a gente lembre eles de tomar. Aproveitando que a gente está em clima da Copa, que tem a parada para hidratação, vocês podem utilizar isso como uma estratégia de ter a parada para hidratação na instituição. Alguém vai lá e apita, todo mundo vai tomar água. É um problema frequente quando a gente só tem um bebedouro e aí o idoso tem que ir lá ou a pessoa tem que ir até no bebedouro, encher, e aí às vezes a pessoa esquece e acaba não tomando mais água. Então, um parâmetro bem interessante é estipular horários para hidratação. Isso cria uma cultura e ajuda essas pessoas a lembrarem de se hidratar. No mínimo para idosos, a recomendação é 1,6 litros para mulheres, mas a gente pode orientar esses pacientes que olhem pela cor da urina. Quando a cor da urina estiver claro, transparente, é sinal de que a pessoa está bem hidratada. Já se ela estiver mais amarelada escura, é sinal de que a pessoa precisa aumentar o seu consumo de água. E para homens, em torno de 2 litros. Para melhorar, às vezes as pessoas dizem que não gostam de água, ou no inverno é mais difícil tomar água. Então, posso saborizar, é uma estratégia, ou preparar refrigerantes caseiros com água com gás e aí adicionar sabores. São estratégias diferentes que podem ser implementadas na instituição. Parada para hidratação. É difícil tomar água, né? Ele é uma pessoa que justamente ele. E quanto menos água você toma, menos vontade você sente de tomar. Então, você só sente vontade de tomar água quando o seu corpo já está desidratado, é um processo fisiológico, né? E aí, se o teu organismo aprende a conviver ou se adapta para sobreviver com aquilo que você consome. Então, ele reabsorve a água do próprio sistema linfático para poder sobreviver e manter as funções normais. Né? Então, às vezes, o bocejo, o cansaço, a sonolência são sinais de desidratação. E isso é importante a gente salientar para esses indivíduos. A importância desses sucos serem sucos naturais, porque aí eu tenho uma maior variedade de vitaminas e minerais. Aqui a parada para hidratação, o teu horário específico, nesse horário, toca uma sineta, no início vai ser um pouquinho mais difícil, mas depois que você implementou, as pessoas, isso vai ajudá-los a lembrar, né? Então é um ponto importante, porque às vezes, se a gente esquece, imagina eles, ou se trabalhar em alguma questão assim, cada um receber uma garrafinha de água com horários específicos, e aí ter alguém que vai lá e cobra, ó, você tomou a sua água? Porque no início a gente precisa de. Nem sempre a gente vai estar motivado, mas a gente precisa de uma certa disciplina. Aqui também da importância de, às vezes, se eu tenho o mesmo alimento, eu recebi muita batata, ou eu recebi usar várias preparações com esse mesmo alimento. Então, pensando na batata, eu posso fazer nhoque de batata, batata assada, coxinha de batata, pão de queijo com batata, ensopado de vegetais e carnes com batata, batata recheada, batata gratinada, o próprio purê de batata. Então, usar da criatividade para você fazer várias preparações com o mesmo alimento. E esse material aqui também é um e-book que é bem interessante, é do Ministério da Saúde, ele foi publicado junto com a Universidade Federal de Minas, que fala específico sobre cada um dos vegetais, frutas e vegetais, do que elas são fontes, e dá sugestões de receitas que podem ser implementadas. Às vezes a gente está com, eu preciso de sugestões de receitas para colocar em prática, esse é um material bem interessante que pode ser utilizado, tá? Ainda voltando na nossa instituição lá, vocês percebem que as preparações eram feitas de memória. Então vejam que cada cozinheira, auxiliar de cozinha, preparava de um jeito. Em uma o purê ficava uma densidade mais espessa, na outra um pouco mais líquido. Isso, sabendo que 30% deles têm disfagia, é um problema muito ruim, que acaba comprometendo a ingestão alimentar.
E se cada uma também porcionar quantidades diferentes, eu não consigo atingir minha meta. Então, é um ponto a ser trabalhado. Aqui eu chamo a atenção que uma receita que ela existe apenas na memória de uma cozinheira, ela não é um processo, ela é uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida. Por quê? Se essa cozinheira não vem, e aí eu vou fazer como? Né? Eu vou chamar uma outra pessoa que também, ou pensando assim, a minha cozinheira tem uma baixa sensibilidade, uma alta sensibilidade ao sal. Então ela vai lá e ela coloca muito sal. Se for um macronutriente, talvez não impacte tanto, mas pensando no sal, se a maioria das pessoas são hipertensas, então vai impactar muito. Esse indivíduo, ele deveria receber no máximo 2.000 miligramas, que é uma colher de sopa rasa de sal, que dá 5 gramas de sal. E ele vai estar recebendo, muitas vezes, com aquela preparação 5, ou às vezes até 10 gramas, que é o que o brasileiro tem consumido, né? Então, é muito importante que a gente tenha um processo de forma a padronizar. Aí entra a importância das fichas técnicas, porque elas ajudam a reduzir custo, elas ajudam a melhorar a qualidade dessas preparações, ajudam a treinar. Se essa cozinheira faltar, ou se essa auxiliar de cozinha faltar, a outra consegue fazer, tá? Então é importante e também dá uma segurança maior, porque eu consigo garantir que se as pessoas estão seguindo essa receita, elas não estão colocando mais sal do que necessita, né? Então eu estou conseguindo atingir as minhas metas, tanto de proteínas como de micronutrientes também. E aqui eu trago para vocês algumas modelos de ficha técnica. Esse modelo é o que a gente utiliza na UFPR. Não precisa ser esse modelo. Vocês podem fazer uma ficha técnica mais simples, que o próprio manipulador se adapte. O importante é ter uma ficha técnica. Aí eu pergunto para vocês, quais os principais entraves? Por que vocês acham que as instituições hoje não têm fichas técnicas? A demanda é grande, mas às vezes pensando assim, encontrar uma solução. Às vezes você pode pensar, se a instituição fizer uma parceria com uma universidade, por exemplo, abrir para estágio, a gente pode e isso é importante para eles, porque eles aprendem para a instituição também. Então, eu acho que fica como uma sugestão de abrir para. Tem muitos estagiários que às vezes aceitam fazer estágio voluntário para ter essa experiência. Então, é uma alternativa, vocês podem entrar em contato com as universidades, justamente para. O nosso papel enquanto universidade pública e outras universidades é justamente ajudar, porque o aluno aprende e a instituição acaba ganhando com isso. Outro ponto que talvez vocês acham que é um maior empecilho para implementar essas fichas técnicas. Então, eu acho que, às vezes, o próprio manipulador ele não tem noção do todo, que a ficha ela impacta no custo, que se eu não tiver uma ficha, e se eu não seguir essa ficha, eu vou gastar mais óleo, mais sal, mais ingredientes do que está previsto, e aí isso vai impactar também na instituição, que é um parâmetro de qualidade. Então, é um trabalho de formiguinha, que eu sei que a gente precisa ir tentando convencer e mostrar para essas pessoas o quanto que é importante, né? Para nós, mas aí você pode mostrar que se tiver ficha técnica, eu vou reduzir desperdício, eu vou reduzir custos, né? E daí quando você fala em custo, geralmente o olhinho do responsável acaba brilhando, ele pensa, opa, economia. Então, são estratégias que a gente pode estar utilizando a nosso favor. Não precisa ser uma ficha como essa, nessa ficha aqui a gente tem ingredientes, tem o peso bruto, tem o peso líquido, tem o fator de correção, tem o custo da preparação. Aí a gente tem uma segunda parte que tem o pré-preparo, o preparo, as técnicas, tem características dessa preparação, qual que é o tempo de preparo, o tempo peso bruto, rendimento total, o total de refeições, total de porções. E aqui tem uma parte da análise sensorial, que a pessoa pode dizer em relação ao sabor, à cor, e por último, se a receita é fácil, difícil ou média. É um modelo, mas existe um outro também que ele engloba uma outra coluna que é a classificação dos alimentos. Então, você consegue saber pela ficha técnica quanto por cento de ultraprocessados, de processados e ingredientes in natura que se tem. Existem vários modelos. O importante é que vocês consigam
encontrar qual que seja mais fácil para o manipulador e para a instituição, que a instituição se adapte. E o importante é implementar. Elas também, assim como o cardápio, são ferramentas de cuidado, porque vão garantir a segurança, vão garantir a redução do custo. Então, vale enfatizar a importância de a gente ir trabalhar para conseguir implementar essas fichas técnicas na instituição. Então, além da adequação global do cardápio, a gente precisa considerar algumas especificidades e situações que podem acontecer tanto em ILPIs como em casas de apoio. Uma delas é as quedas frequentes pela baixa ingestão de cálcio. Então, a gente viu que as pessoas estão tomando menos leite. O leite é um alimento, leite e derivados são alimentos fontes de cálcio. A recomendação varia de 1.000 miligramas se for para adultos e 1.200 para idosos. E aí é importante essa revisão que foi feita na Cochrane, ela mostrou que aumentar as porções de laticínios que têm proteína e cálcio reduz significativamente o risco de quedas e fraturas. Então, é um ponto importante, seria 3 porções, daria o equivalente a um copo de leite, um copo de iogurte e 3 fatias de queijo. Ah, mas a pessoa ela é vegetariana estrito. Eu posso utilizar o gergelim é uma excelente fonte, é uma estratégia. A couve, a sardinha. Existem outros alimentos que são fontes que é importante, que a gente pode estar introduzindo. Mas uma estratégia que você pode utilizar é leite em pó, é o próprio gergelim. O gergelim tem muito cálcio. E daí o gergelim também é uma estratégia interessante quando a gente vai falar em redução de sódio. Então eu posso pegar 200 gramas de gergelim, coloca numa forma só para tirar a umidade, vai pegar uma colher de sopa rasa de sal e bate. Você vai fazer o que a gente chama de gersal. E você pode, o gergelim realça o sabor do sódio e a gente consegue substituir uma grande quantidade a quantidade de sódio que é adicionada nas refeições. Além do fato de que eu estou adicionando cálcio, né? Ou polvilhar gergelim nas saladas. São estratégias interessantes para a gente aumentar a quantidade de cálcio das refeições, né? E, aliado a isso, o fato do consumo em demasia de ultraprocessados, quanto mais refrigerante você toma, o refrigerante ele causa desmineralização óssea. Então, aumenta a chance, alimentos que têm muito sal potencializam a perda de cálcio. Então, a gente precisa repor esse cálcio, senão, futuramente, nós teremos uma grande quantidade de pessoas com osteoporose. Já se tem um aumento bem acentuado de pessoas com fratura de fêmur ou por quedas, muitas vezes quedas simples e por ter esse consumo insuficiente de cálcio. E aqui é um outro artigo bem interessante que ele fala que para pacientes que têm diabetes, então como que a gente pode reduzir o índice glicêmico das preparações? Existem várias técnicas, uma delas é associando com fibras e proteínas as refeições, a outra delas é priorizar o consumo de vegetais, gorduras, proteínas e depois seguido de fontes de amido, então modificar a ordem do consumo. A segunda é quando você cozinha um alimento al dente, eu tenho um índice glicêmico menor. Então, ao invés de cozinhar a massa muito, cozinha o arroz, a massa al dente, eu vou ter uma menor liberação de amido e vai reduzir esse índice glicêmico. A retrogradação, que é quando a gente cozinha aquele alimento, coloca na geladeira, ele entumece, isso ajuda a reduzir o índice glicêmico também. Então, por exemplo, macarrão, cozinhei esse macarrão, coloquei na geladeira. Ele tende a endurecer um pouquinho. Esse endurecimento ele faz com que os grânulos de amido se aproximem, expulsem a água, e daí na digestão eu vou ter uma menor resposta glicêmica. Então, é uma estratégia cozinhar al dente. Promover a retrogradação após o cozimento. Então, o outro exemplo é, fiz um mingau de aveia. Esse mingau eu não vou comer já. Coloco na geladeira, ele vai retrogradar, vai formar aquela natinha em cima, uma camada mais espessa, e aí depois você vai comer, porque o índice glicêmico vai ser menor. Não tem problema, né? Porque aconteceu esse processo de retrogradação. Então,
toda vez que eu gelatinizo um alimento, eu diminuo esse índice glicêmico também. Em cima, talvez, mas só aquela. Talvez você pode fazer com menos aveia e aí deixar ele um pouquinho mais molinho, né? Então, ele tende a endurecer um pouquinho, vai alterar a consistência, ele não vai ficar tão, talvez, líquido. Ele vai ficar mais gostoso. Do arroz, não. Tu pode reaquecer, só fica al dente, você só não cozinha tanto, tá? Aí o que você pode fazer é você associar sempre com molho, com alimento que tenha uma maior quantidade de líquido, que daí vai proporcionar um equilíbrio entre os dois, né? Então são estratégias. Temperos, então, por exemplo, sempre que eu colocar vinagre, ou picles, ou, como a gente viu, mistura de vários vegetais, é uma maneira de também reduzir esse índice glicêmico. O grau de maturação, optar sempre por frutas não tão maduras, que sejam um pouquinho mais verdes, e a integridade dos alimentos, priorizar alimentos mais sólidos e minimamente processados, sempre com as cascas, isso ajuda a reduzir o índice glicêmico. E aqui algumas estratégias para reduzir o sal e o açúcar nas preparações. Para reduzir o sal, o gergelim, e tem essa planta que é chamada de Cordia verbenácea, ou erva baleeira. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma planta que ela tem o cheiro e o gosto de caldo quinó. Então, você consegue colocar ela nas preparações e praticamente reduzir muito a quantidade de sal, né? Então, erva baleeira. Tem no mercado municipal, eles têm até mudinhas, mas é, a folha dela é exatamente como vocês podem ver, ela é um pouquinho mais. Existe a planta que você pode plantar, ela acaba proliferando e aí você seca ela e bate ela no liquidificador. No comércio, assim, talvez em casas de produtos naturais seja mais fácil encontrar ela. Mas ela tem o gosto e o cheiro de caldo quinó. É uma planta bem interessante para ser explorada. Você pode misturar ou até o sal grosso, e aí você vai colocar uma quantidade menor, ou você pode misturar com gergelim e com sal, e ela reduz significativamente a quantidade de sal. Não, mas ela é baratinha. As mudinhas que se encontra às vezes no mercado municipal, eu acho que é R$ 7 a muda. Não chega, pelo menos a vez que eu comprei, ela tem o cheiro, o gosto, até para você fazer às vezes caldos. Você pode colocar ela, não colocar sal, e ferver com a carne, e aí ela fica com o gosto de caldo. E é bem interessante, ela é muito aromática e ela deixa o sabor muito idêntico ao caldo quinó, né? Então, algumas pessoas conhecem assim como você comentou, a planta do caldo quinó, né? Então, outra, a páprica, lemon pepper, hoje em dia a gente tem tantos temperos que podem ser utilizados que melhoram a qualidade e aí permitem com que se adicione uma menor quantidade de sal. E para reduzir a quantidade de açúcar, eu posso utilizar as passas, posso utilizar frutas que são bem maduras, tâmara, damasco, são alternativas que a própria baunilha, se eu colocar a essência de baunilha, ele já mascara e já permite com que a gente coloque menos açúcar. E essa plantinha aqui é a estévia, que é dela que é extraído o glicosídeo de esteviol, né? Então, que ela também deixa o sabor doce para as preparações. E aqui não basta, às vezes, a gente montar um bom cardápio se eu não monitorar, se eu não tiver uma ferramenta para avaliar se esses pacientes estão consumindo aquilo que você está prescrevendo, né? Então, o monitoramento, ele é bem importante. Vocês podem fazer uma ficha mais simples que essa, mas pedir para que o paciente registre o quanto que ele comeu. Isso é uma ferramenta gerencial, vai ajudar vocês a identificar os pontos, os pacientes que apresentam mais risco de perda de peso, risco de inapetência, até para entender a realidade desse paciente. Às vezes o paciente vai dizer, eu não estou comendo porque eu acho que tem pouco tempero. Então, é uma estratégia para eu estar remanejando esse plano alimentar. E aí, outra ferramenta de triagem que é bem importante é a mini avaliação nutricional, né? Ela deve ser feita com uma certa periodicidade para a gente identificar quais os pacientes que apresentam risco de desnutrição
os pacientes que apresentam quadro de desnutrição, e aí, a partir disso, eu consigo montar um plano individual. Então, às vezes, quando eu monto o cardápio para a instituição, fica difícil eu pensar assim, eu vou montar de 25 a 30 calorias por quilo de peso, porque daí eu teria que montar um plano para cada paciente. Mas se eu aplicar o MAN, eu consigo identificar quais são os pacientes que necessitam de mais atenção, e aí eu monto um plano específico para esse paciente, de modo a recuperar o seu estado nutricional, tá? Então, o que a gente pode fazer, já caminhando para o final? O que o nutricionista pode implementar a curto prazo? À medida que vocês retornarem, vocês já podem fazer um checklist ali, ó. Quais desses checklists? Revisar a oferta proteica. Estou conseguindo oferecer essa quantidade de proteína por refeição? Se sim, ok. Se não, a gente pode ir trabalhando para melhorar. Implantar a ficha técnica. Eu posso pensar em estratégias para... Vamos começar com uma ficha mais simples, e aí aos pouquinhos eu vou aumentando. Aos pouquinhos eu coloco mais itens nessa ficha, mas o importante é ter a ficha. Né? Depois, padronizar utensílios e porcionamento. Se eu conseguir padronizar a porção, eu vou garantir com que esse plano alimentar e essas metas sejam atingidas. Ampliar a diversidade de vegetais. Conta quantos vegetais e quantas plantas por semana que você está conseguindo oferecer. À medida do possível, a gente pode optar por vegetais sazonais, que são mais baratos, né? Priorizar por alimentos regionais, que têm um custo menor também. Monitorar o consumo alimentar e aplicar o MAN regularmente. Então, são pontos que são bem importantes e que, quando a gente fala nesses pontos, a gente não está falando só sobre uma ferramenta gerencial, a gente está falando que cada refeição é uma forma de cuidar. Então, à medida que eu consigo ter um controle maior, à medida que eu consigo corrigir essas fragilidades, a chance de eu ter um desfecho clínico melhor para os meus pacientes é muito maior, né? Então, lembrar sempre que o cardápio é uma ferramenta que nos ajuda muito a ter desfechos clínicos positivos. Ele pode ser uma importante ferramenta. Então, para finalizar, tanto em instituições de longa permanência de idosos, como casas de apoio, cada refeição é uma oportunidade de preservar a autonomia, preservar a funcionalidade. Ela vai muito além do que uma refeição. Ela representa funcionalidade, ela representa autonomia, ela representa dignidade para esse paciente também. E a gente tem um papel muito importante nesse processo, porque cada refeição é uma forma de cuidar, demonstrar carinho, demonstrar amor por essas pessoas. Então, cardápios e fichas técnicas não são apenas instrumentos, elas são ferramentas de cuidado para esses pacientes. Por isso que merece a nossa total atenção e esse cuidado, principalmente nessa atividade. Então, aqui tem as referências e muito obrigada.